E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota, né? Nossa 11ª aula remota, hoje 20 de maio de 2020, quarta-feira, aula de Geografia e Artes. Na aula de Geografia, nós vamos simplesmente fazer a correção da atividadezinha de casa, que ficou na página 19, do volume caderno 2, tá bom? Página 19, para a gente concluir o capítulo 2. Então, o que significa construção civil? É a primeira perguntinha. Construção civil é a atividade econômica ligada à confecção de obras como casas, pontes, viadutos, estradas, edifícios, entre outros. Também envolve a reforma de imóveis. Por que a construção civil é considerada uma atividade econômica do setor secundário? Porque ela envolve a transformação de matérias-primas, né, que são areia, cal, cimento, alumínio, em obras. Que obras são essas? Os produtos, tais como casas, estradas, edifícios, entre outras. Como o setor da construção reage em períodos de crise econômica? O setor da construção civil é extremamente sensível e tem grande queda de empregos e de obras nos períodos de crise. O que tem acontecido com a proporção de mulheres que trabalham nessa área? Segundo os dados do IBGE, o número de mulheres que trabalham nessa área tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. Em sua opinião, por que essa mudança é importante? Então, a gente em conjunto viu que é importante porque representa o aumento da igualdade de homens, entre homens e mulheres, né, no mercado de trabalho, né? E aí, em arte, geografia e arte, a gente observou aqui a pintura, né, desse artista, Fernand Léger, de 1950. E aí, na questão tem, descreva o que você vê na obra. E aí a gente vê o quê? Trabalhadores em andaimes, né, na construção de um edifício. É isso, gente. Na B, na página 21, o que indica que estão em um lugar elevado, bem distante do solo? E aí, olhando a figura, a gente começa a ver, né, que as escadas, os andaimes, as nuvens e o céu azul no fundo, tudo isso faz com que, né, os trabalhadores estejam em um local bem elevado, né, como a gente consiga entender isso. Em sua opinião, esses trabalhadores que constroem esses grandes prédios que formam a paisagem urbana, o fazem para morar neles com suas famílias? Por quê? Então, muitos responderam que não, né, que eles estão trabalhando para conseguir dinheiro, mas realmente eles estão trabalhando aí para conseguir o subsídio para as suas famílias. Mas por que eles não podem estar fazendo essa casa, esse prédio para as suas próprias famílias, né? E aí a gente entende que esses trabalhadores não estão construindo para eles e para as suas famílias pelo fato de seus rendimentos não serem suficientes, né, gente? Porque eles não têm um valor, o valor que eles ganham não é de grande quantia para que eles consigam ter uma aquisição dessa, né? Porque essa aí é uma aquisição de moradia para alto padrão, que não corresponde ao ganho de um trabalhador, né? E aí, Fernand Léger, que é o que fez a obra, nasceu na França em 1881, após ter participado como soldado na Primeira Guerra Mundial. Passou a retratar em sua obra a figura humana e os objetos industriais, tendo sido um dos principais nomes do movimento artístico denominado cubismo. E aí, vamos relembrar, complete corretamente as frases a seguir. As atividades econômicas do setor secundário são a indústria e a construção civil. Indústria é a atividade econômica que transforma as matérias-primas em produtos. O conjunto de pessoas que consomem produtos e serviços recebe o nome de mercado consumidor.
Tem crescido o número de mulheres na construção civil em atividades antes exercidas apenas por homens. E aí a gente encerra nosso capítulo, certo, gente? Por hoje, fica aí para casa somente para estudar, porque as provas estão se aproximando. E agora nós vamos para a nossa aula de artes, livro 2 também. E aí a gente viu para casa, né? Que a tia passou para você fazer um retrato, né, com um modelo, né? Você tinha que escolher alguém da sua família para retratar. E vocês me fizeram, a página 5 era exatamente isso, na página 6 era o seu autorretrato, né? Que o autorretrato é também um gênero bastante apreciado pelos artistas que investem na construção da sua própria imagem. Então, você fez o seu autorretrato, a tia Sara já viu também na nossa aulinha ao vivo do nosso aplicativo. E aí, hoje, entrando na página 7, vamos falar sobre paisagem. Olhar o ambiente ao redor e fazer dele objeto de estudo é algo que estimulou artistas de diferentes épocas e culturas. A paisagem natural, com suas riquezas de formas e cores, ou a paisagem que traz presença do homem, são imagens que provocam o desejo de criar dos artistas. E aqui tem uma paisagem de Madrid, né? Uma vista de Madrid desde o Prado de San Isidro, certo? Então, essa vista de Madrid desde o Prado de San Isidro é uma pintura de paisagem feita pelo artista espanhol Aureliano de Beruete, que observou a paisagem para criar sua pintura. Observe como vemos uma área grande com diversos elementos, formas e cores. Conseguimos ver construções ao longe que recortam um pedacinho do céu e apresentam uma visão ampla de parte da cidade de Madrid. Museu do Prado. O Museu do Prado, em Madrid, possui um grande acervo de obras de arte que pode ser acessado pelo site oficial do museu. Então, você vai acessar esse site para ver, né, outros retratos e paisagens desse artista, certo, gente? O artista Caravaggio, Goya. Prazer em conhecer. Joaquim Torres Garcia foi um pintor que nasceu em Montevidéu no ano de 1874. Faleceu em 1949. Esse artista foi também desenhista, escultor, escritor, professor. Trata-se de um profissional que conquistou renome internacional. Ele chegou a conviver com pintores como João Miró, Classili, Kandinsky, Antoni Gaudí, Piet Mondrian e além de outros. Torres Garcia produziu muitas obras usando formas geométricas. Conheça a obra de Torres Garcia acessando o vídeo disponível. Aí então o vídeo que você vai ter realmente que visualizar esse vídeo, porque depois que você assistir esse vídeo, você vai escolher uma das obras dele para criar a sua paisagem, inspirando-se em uma das obras do artista, tá bom, gente? Faça recorte de revista, jornal ou de outros materiais impressos para criar uma paisagem, usando figuras geométricas. Você pode usar também outros materiais se preferir para deixar a obra ainda mais colorida e divertida. E aí você vai colar a sua produção na página 8, onde tem aí o espaçozinho para você fazer a sua criatividade, certo? Claro que se baseando na obra do artista Joaquim, certo, gente? Olhando pelo vídeo dele, a gente tem prazer em conhecê-lo, tá bom? E aí, na página 9, apesar de as obras Moinho e Vista de Madrid desde o Prado de São Isidro terem sido feitas no mesmo ano, podemos observar que a forma de criação e a expressividade de cada uma são bem diferentes. Ó, a gente acabou de ver aquela arte, agora estamos vendo mais uma obra. Ambas se referem à observação de uma paisagem, mas a pintura Vista de Madrid desde o Prado de São Isidro se aproxima mais da realidade. Enquanto que o Moinho de Haeckel, né, explode em cores e traços rápidos, né? Isso é verdade.
muitas cores, muitos traços rápidos, que mostra a visão e o sentimento do artista em relação à paisagem e não é uma reprodução fiel da realidade. Com base nas duas obras, podemos ver que o tema da paisagem pode ser tratado de maneiras diferentes e que se relaciona com a forma da expressão de cada pessoa. Selecione na revista disponível uma fotografia de paisagem para observar e criar uma pintura de paisagem. Escolha se desejar se aproximar do que você vê ou se deseja deixar traços e cores mais livres, tá bom? Como essa pintura que a gente acabou de ver aí na página 9. Então, a fotografia também é uma técnica que permite a criação de trabalhos interessantes sobre a paisagem. A fotografia que tiramos mostra como observamos o mundo e as coisas que escolhemos olhar. Então, você vai pegar um equipamento de fotografia que você tem aí na sua casa, pode ser celular, uma câmera, um tablet, qualquer outro, fazer a fotografia da paisagem da sua janela ou da sua varanda e na próxima aula você vai postar uma dessas fotos que você tirou, tá bom? Pra gente ver a imagem da paisagem da sua casa, que você visualiza quando você olha para a sua janela ou para a sua varanda. Experimente diferentes posições para fazer a foto até encontrar a que mais lhe agrada. E claro, você vai postar só uma, né? No grupo, na próxima aula, tá bom, gente? Não precisa imprimir, basta postar no nosso grupo. Então, a gente vai ficando por aqui, a aula de hoje, e até a nossa próxima aula remota.